Fala pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês o Design, no qual através dele você pode dar agilidade no desenvolvimento das suas aplicações React. O Design ele é um sistema que contém componentes e esses componentes já vêm estilizados por padrão, mas vocês podem modificar de acordo com o seu projeto, dando uma flexibilidade e possibilitando aí agilizar o processo de desenvolvimento. E como é que eu posso utilizar esse Design? Simples, você vem aqui em Development, tem a opção de instalação. Você pode utilizar aqui a instalação, ou seja, você vai lá, cria seu projeto React, vai no terminal, instala essa dependência e já tem acesso a todos os componentes. Eu tenho acesso a todos os componentes. E que componentes são esses? Vamos ver alguns exemplos. Se você quer ver detalhadamente, tem toda a documentação no próprio site do ent.design. Vamos ver agora os componentes. Vamos ver alguns componentes mais utilizados no nosso dia a dia. E um deles é o próprio botão. Esse botão, ele pode ser utilizado de várias formas. Aqui tem a opção primário, tem o default, tem o dash, que é esse tracejado, só o texto e o link. E como isso é implementada, ou seja, como isso é implementado em nossa aplicação. Podemos ver aqui o código e fica o seguinte: vamos supor que você criou lá uma função e dentro dessa função você chama só esse texto aqui, button. Você define o tipo dele, o texto que vai aparecer no botão e fecha a tag. Vamos pegar como exemplo esse tracejado, que foi o button, com o tipo dash. O texto que foi colocado aqui foi o dash button e fechou a tag do botão. Dessa maneira, esse botão ele foi customizado. Perceba que aqui mesmo eu posso alterar e fazer alguns testes. Tem dash button. Vou alterar o tipo aqui para texto e aparece aqui o texto já. Além do tipo, esse botão ele pode sofrer várias alterações que se refere a outras propriedades, como o que? Como cor, como variação, porque aqui eu tenho o sólido, eu tenho o outliner, o dash, o field, o texto, o link. E além disso, além dessas propriedades pré-definidas que facilitam muito o desenvolvimento, esses botões ele pode receber também customizações do próprio CSS. Como eu posso fazer isso? Vamos pegar aqui esse botão primário, Primary Button, e dentro dele podemos escrever style igual a abre e fecha chaves, abre e fecha chaves. E dentro aqui eu posso colocar exemplo. A cor deste botão vai ser vermelha. A cor do botão não, a cor do texto, né? Color. Ou seja, mudou aqui a cor para vermelha. Se eu quero mudar a parte de background, é só colocar aqui. Background. Ou seja, o background desse botão vai ser vermelho. Dessa maneira, dentro do style, além das propriedades fixas que podemos alterar, dentro do style eu posso alterar uma infinidade de propriedades do próprio CSS. E esse botão ele pode também ser em forma de ícone, porque o próprio button ele tem uma propriedade icon. Podemos ver aqui dentro do button temos o icon e eu recebo um ícone. Esse ícone aqui que está sendo chamado de pesquisa, ele é do próprio Ent Design, mas nada impede de você colocar qualquer tipo de ícone aqui, tanto do Ent Design quanto do Lucid, quanto do Google. É só fazer a importação do ícone e colocar dentro do button chamando a propriedade icon. Falei apenas alguns tipos aqui,
mas você pode entrar nessa página aqui e explorar. Podemos colocar loading. Além do ícone, podemos colocar ícone e texto juntos. Temos como definir o size, que é o tamanho deste botão. Colocar ele como ghost, que ele fica dessa maneira, não mostrando a parte do background. O background ele é transparente, ou seja, existe uma infinidade de customizações que você pode fazer com os componentes do Design. E aqui na API ele é mostrado as propriedades que o botão ele recebe. Tem a propriedade que ele recebe, aqui a descrição, o tipo e o tipo por default. Um exemplo, ele recebe lá default, primary, danger e outras cores. Mas se eu não quiser utilizar a propriedade, aí eu posso fazer daquela forma que eu fiz lá em cima. Eu já me perdi aqui, cadê? Eu posso fazer da forma que eu fiz aqui em cima, ou seja, eu posso utilizar a propriedade que já vem nele, color, e definir a cor. E se não existir essa propriedade e eu quero customizar mais ainda, eu posso utilizar o próprio style e adicionando aí estilizações via CSS. Aqui tem as demais propriedades. Danger, desabilitar o botão. Aqui por default ele vem falso, o tipo é booleano. Se eu colocar disable como true, aí vai desabilitar. Loading, temos também o onClick e a variante. Já falamos muito sobre botões. O outro muito utilizado é o typograph, que nada mais é que os nossos H1, H2 que está sendo demonstrado aqui. E esse typograph, para definir esses títulos, é simples. Você chama o próprio typograph. Aqui ele fez um pouco diferente, mas vamos modificar. Geralmente eu gosto de fazer assim. Eu chamo o próprio typograph. No lugar do título, eu coloco o typograph. Aí ele fica com texto normal. Você pode perceber aqui. Vou mudar aqui para ficar mais visível. Teste. Esse é um texto normal. Se eu quiser que ele fique com o tipo, o H1, eu vou aqui e coloco ponto title, tanto aqui quanto aqui, title. Ele ficou com H1. Não, mas eu não quero H1. Simples. Você vem aqui e coloca a propriedade level. E o level dele vai ser igual a 1, 2, aí já começa a diminuir, 3, 4 e assim sucessivamente. Posso mudar a cor, colocar sublinhado. Todas as propriedades de texto é aceito nesse componente. Além disso, temos o divide, que é para dividir dividir texto, que é esta linha aqui. Ela tanto pode ser na horizontal como na vertical. O flex, que é muito utilizado, o flex nada mais é que uma div que já vem pré-configurada com o display flex. Se eu vir aqui no show code, perceba que eu tenho o flex, que é a div. E essa div aqui, ela vem configurada como o display flex, e o display flex ele já começa na horizontal, não é isso? Começa em row. Se você quiser mudar para column, você vem aqui e coloca em vertical. E as demais propriedades, ela pode ser acessada aqui na API. Vertical, a quebra de wrapper, tem o justify, que é o justify content, tem um align, que é o align add, tem o flex, tem o gap. E as demais propriedades do display flex que não tem aqui, aí você pode perguntar, como é que eu vou colocar as demais propriedades da div se eu não tenho aqui? Você utiliza, como eu fiz no botão. Você vem aqui na sua própria flex e define o style. E dentro do style, você faz a customização que você quiser. Além do flex, tem o grid,
que são as grades, né? Tem o layout, o space também é semelhante ao flex. Tem a paginação, tem o step. Paginação é interessante também. Paginar aí tabelas. Tem o step, que é muito utilizado para formulário. O que mais? Tem o date picker, que são os calendários já prontos. Os formulários, você pode fazer formulário com vários componentes. Um exemplo aqui desse formulário. Esse formulário ele vai ter um input, vai ter um botão, vai ter aqui um check. E como é que é estruturado isso? A gente pode ver aqui agora. Foi criado um form, passou-se algumas propriedades por form, como o tamanho da coluna, da label, a função de finalização onFinish, que vai chamar aí o submit, né, dos campos. Aí dentro do formulário, você pode colocar os form items, que na verdade os form items, eles são cada campo. Eu tenho o formulário geral, eu tenho os form items, que é cada item desse, e quando eu faço submit, é enviado esses dois parâmetros, é submetido esses dois parâmetros. E dentro desses form items, você já pode fazer validações através das regras. Um exemplo, esse username ele está como required true, ou seja, ele precisa deste campo em específico para ser submetido. Um exemplo, quando eu clico aqui, ele vai dizer, por favor, informe seu username. Se não informar o username, se eu não informar o password, então esses dados não vão ser enviados. E caso seja opcional, você retira esta linha aqui. Esse exemplo de regras aqui é um exemplo bem simples, mas pode ser implementados outros tipos de validações. Então, se eu clicar agora em Submit, perceba que apenas o password ele está como obrigatório. O username não mais está como obrigatório. Além disso, o input, a gente já viu aqui o input dentro de form, o input do tipo número, menções, slide, suite, transfer, tree select, update. Tem o avatar. O avatar ele pode ser redondo, quadrado, pode se colocar imagens no avatar, pode se colocar também essa bandejinha aqui na parte superior, direita ou esquerda. Podemos fazer grupos de avatares. Temos também os cards. Os cards eles podem ser customizados. Perceba aqui alguns exemplos de cards. E tudo isso tem as suas propriedades básicas, que são as mostradas aqui na API. As ações dos cards, os variantes, o tamanho. E o que não tiver aqui, você pode customizar através do próprio Styles. A ideia aqui foi de mostrar para vocês de forma geral esse sistema de componentes. Não é único, existe uma infinidade de outros componentes, como o próprio MIUI, que tem a mesma estrutura. Se você não quer construir do zero, eu quero customizar um botão com hover, com tudo do zero, eu não quero construir do zero, você pode utilizar esses componentes que já vêm pré-definidos e você apenas faz as suas próprias estilizações. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixa aquele like e se tiver sugestões de novos vídeos, deixa nos comentários